Você é abençoado, filho de Deus, abençoada, filha de Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais um devocional. Glória a Deus. E Deus não une pessoas, une propósitos. Amém? Então não é por acaso ou coincidência quando uma mensagem chega para nós. Pode ter certeza disso. Então, minha gente, que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Se você está participando aqui a primeira vez, não deixa de se inscrever para você também ter esse hábito do devocional, que é uma bênção e é bem rapidinho esse devocional. Cabe aí no dia de todo mundo, né? Não tem desculpa. E é uma bênção, né, gente? É um tempo de orar, é um tempo na presença de Deus. E quanto mais tempo na presença de Deus, né? Mais a gente tem comunhão com Deus, mais a gente aprende a ouvir a voz de Deus, né? Se acostuma e é maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então fica aí o convite, a sugestão para vocês. E hoje nós temos aqui um texto que está em João, no capítulo 6, e é o verso 11, que diz assim: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aleluia! Passagem linda, né? O título da nossa mensagem hoje é o poder da gratidão. Olha aí que bênção na nossa vida. Eu sempre costumo dizer aqui que a gratidão e o perdão têm um peso espiritual tremendo, vocês não têm noção. Aqui no texto, inclusive, ele diz que a gratidão é fértil. E é verdade. A gratidão gera milagres. O perdão também gera milagres. Movimenta-se o mundo espiritual quando isso acontece. Então, nessa passagem aqui, quando Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, tão pouco, né, para aquela multidão de gente, e ele, primeiro que fez, ele levantou para o alto e agradeceu, porque ele estava ali crendo que para Deus aquilo ali era suficiente para se operar tamanho milagre, né? Então a gente deve buscar ter esse coração grato pelo pouco que a gente tem. Existe uma oração que o povo judeu costuma fazer todos os dias e que é agradecendo pelo seu corpo estar em pleno funcionamento e por eles terem água disponível para eles. Coisas muito básicas, né? Que a gente precisa para viver, para sobreviver. Estar bem e ter água, que é vida, né? Então, essas coisas que para a gente são dia a dia, é normal, às vezes passa despercebido. E quando a gente tem coisas em abundância, a gente nem dá valor, a gente não enxerga a bênção que é aquilo que a gente tem, né? Eu já tive momentos de situação muito boa, né? E já tive carros e tudo mais, morei em bons lugares. E eu tinha uma falha comigo que eu achava super injusto, pagamento de estacionamento de shoppings. E toda vez que eu tinha que pagar aquilo, eu pagava revoltada, né? E aí depois veio pandemia, veio situações muito difíceis na minha vida e eu fiquei sem carro e tudo mais. E aí, ao entrar no shopping a pé, eu passei pela cancela do estacionamento e eu vi os carros parando para pegar aquilo ali, né, para posteriormente pagar. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo que eu reclamava de pagar porque eu tinha um carro. Se eu estava pagando era porque eu tinha um carro. E agora eu estava a pé, sem carro, não tinha do que reclamar, né? Porque eu estava entrando gratuitamente.
sabe? E naquele momento, ao mesmo tempo, eu pedi perdão a Deus por todas as vezes que eu reclamei e agradeci. Agradeci tanto a Deus, meu Deus, obrigada. Obrigada por eu ter aprendido isso, pelo Senhor ter me ensinado e pelo meu coração ter recebido essa palavra que foi uma bênção, que me mostrou a importância da gratidão. Então, gente, coisas que para mim era normal, era corriqueiro aquilo. Eu entrava, pagava, saía, mas reclamava porque tinha que pagar. Mas veja o óbvio, né? Então, a gente às vezes reclama de coisas, sabe? Tipo, em casa, quanta coisa para lavar, quanto lixo que se gera dentro de uma casa, não sei o quê. Porque teve alimento. Porque teve movimento de pessoas saudáveis. Então, sabe, a gente precisa murmurar menos. A gente precisa murmurar menos. Eu sempre fui muito grata, muito. Até mesmo quando eu estava, né? Quando eu tinha o meu carro e eu saía com ele. E eu agradecia a Deus. Eu dizia, meu Deus, obrigada, porque eu não estou precisando pegar um ônibus cheio nesse horário, nem metrô, nem trem, nada. Eu estou aqui com meu carro. Posso ajudar alguém, às vezes eu dava carona, né? Posso ajudar alguém, levar alguém, ir buscar, trazer alguém. E eu agradecia. Eu sempre fui muito grata. Eu só tinha com o carro esse problema do estacionamento. Mas eu sempre, graças a Deus, eu sempre fui muito grata por tudo mesmo, sabe? Beber um copo d'água, minha gente, quando você tá com muita sede. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui é muito quente. Não tem estação definida, não. É quente o ano todo. Você tá com sede, você beber um copo d'água. Meu Deus, eu bebo agradecendo a Deus. Porque é um alívio que dá, né? É maravilhoso demais você chegar num lugar, você vê a natureza mesmo. Meu Deus, como eu agradeço. Coisa mais linda. Olhar o mar, sabe? Eu tenho aqui tão perto de mim, eu vou tão pouco. É sempre assim, né? Quando a gente tem algo à disposição, a gente não dá aquele valor. Se eu fosse morar em um lugar que não tivesse, aí eu dizer, puxa, aproveitei tão pouco a praia do lado da minha casa, eu não ia, né? Então, mas os momentos que eu tenho de contato, assim, Deus, tu é maravilhoso demais. Ninguém podia fazer isso, essa perfeição que tu fizeste. Esse céu, meu Deus, às vezes o céu fica alaranjado, né? Que coisa linda. Parece que Deus está lembrando a gente assim, eu amo vocês. Vocês fazem parte dessa criação toda, né? Então, gente, agradecer, sabe? Aqui ele deu um exemplo do filho dele, que ele também passou por uma dificuldade muito grande, ao ponto de ele ter só o que ele precisava naquele dia. Para o dia seguinte, ele já não sabia como seria. E o filho dele pediu a ele iogurte e ele não tinha como dar. Ele não tinha como comprar. E quem é pai e mãe sabe como dói quando um filho pede uma coisa tão simples, às vezes tão barato, tão bobo, sabe? E mesmo assim você não pode. É uma dor, sabe? E é tudo misturado. Você se sente um fracassado, olha, é tanta coisa que vem na sua cabeça, porque o inimigo também adora essas brechas, né, para ficar colocando coisas na nossa cabeça. Mas a gente não deve ceder a isso. Pelo contrário, a gente deve buscar nessas dificuldades força para se reerguer, né? É ser resiliente. Não aceito ficar nessa escassez. Está encerrado isso na minha vida. E começar a buscar alternativas e estratégias com as direções que Deus te der para você agir e nunca mais passar por aquilo, né? Então, assim, grandes coisas Deus fez na minha vida e continua fazendo. Eu estar aqui já é uma coisa assim, meu Deus, nunca pensei nisso na minha vida, né? E eu estou aqui levando a palavra que hoje, assim, para mim é primordial, assim, é algo que abençoa
tanto, gente, assim, levar a palavra de Deus abençoa tanto a minha vida e eu faço com o maior amor do mundo, sabe? Que se o vídeo alcançar só uma pessoa, já valeu a pena. Se não alcançar ninguém, também me abençoou, sabe? Quem faz com amor, quem faz com amor, o amor de Cristo, esse entende que não é sobre seguidores. Esse entende que é muito além do que os nossos olhos veem, porque é a eternidade, é o amor de Cristo. É Deus com a sua poderosa mão, assim, nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Entende? Então é muito mais, gente. Deus faz infinitamente mais, ele sempre nos surpreende, sempre. O nosso plano é isso, o de Deus é esse. Sempre vai ser assim. Amém? Deixo essa mensagem para vocês. Ele deixa essa mensagem aqui, essa frase. O milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. Que foi essa passagem aqui de Jesus, né? Foi assim. Primeiro ele agradeceu e o milagre veio, né? Ele recomenda a leitura do Salmo 59, tá bom? Para a gente meditar aí na palavra. Então, deixa aí sua curtida, seu like, compartilha para você evangelizar, ou então faz o seu próprio vídeo, hein? Tem que levar a palavra de Deus para alguém e um vai passando para o outro, vai se multiplicando também, né? O milagre da multiplicação. Amém? Façamos o ID que Jesus nos confiou para anteceder a sua volta. Amém, gente? Vamos orar então. Pai, obrigada mais um dia, Senhor, na tua presença aqui. Que glória, Senhor, que glória para a nossa vida. Obrigada, Pai. O Senhor está sempre, sempre derramando da sua graça, do seu favor sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor. Nosso coração é sim cheio de gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por cada bênção, por cada livramento que tivemos. E olha, Senhor, por nossas petições. Nós te pedimos, Pai, olha por nossas lutas, nossas lágrimas derramadas, o quanto precisamos, Senhor, transformar nossa história. Precisamos encerrar ciclos de doença, de escassez, de falta, Senhor, de recursos, ciclos de prisões, Senhor, em nome de Jesus, prisões espirituais, que isso tudo seja quebrado em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que toda enfermidade se renda ao nome de Jesus, Senhor. Vem, Pai, tocando nossa vida com teu poder, nos trazendo ânimo, Senhor, ânimo novo. Renova nossa fé, nossa força, nossa esperança todos os dias, Pai. Assim como as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos concede, das pequenas e das grandes coisas, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por orarmos e sermos atendidos, por sabermos que o Senhor está sempre à disposição para nos atender. Pai, em nome de Jesus, continua nos abençoando. Amém e amém. Amém, gente? É isso aí, amados. Sejam gratos. Disseminem o Evangelho. Nós precisamos fazer isso. E não esqueçam de orar por Israel e pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Somos a Igreja Intercessora de Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.